Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção e meditação. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos a liturgia diária da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Eu faço isso seguindo o que Deus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. E faço também como um ajudador dos presidentes de celebrações da palavra e eucarísticas. Aqui eu pesquiso em sites fidedignos para passar a mensagem. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, ou digite Paulo Roberto Maciel, Maciel no canal no YouTube ou no Instagram ou no Google. Você vai chegar ao Facebook, blog, Instagram, vai, enfim, acessar minhas páginas. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 6 de outubro de 2024, domingo, 27ª semana do tempo comum no ano B. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito temos a missa própria com glória, creio, prefácio do domingo. Também eu vou falar sobre os santos do dia depois. Finalzinho da transmissão da liturgia eu vou falar sobre os santos. Antífona da entrada, segundo o site novaalianca.com.br. Ao vosso poder, Senhor, tudo está sujeito, e não há quem possa resistir à vossa vontade, porque sois o Criador de todas as coisas, do céu e da terra, e de tudo que eles contêm. Vós sois o Senhor do universo. Trecho de Esther, capítulo 4, versículo 17. Oração da coleta, rezemos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que no vosso imenso amor de Pai nos concedestes mais do que merecemos e pedimos, infundi em nós a vossa misericórdia para perdoarmos o que nos pesa na consciência, para nos perdoar o que nos pesa na consciência e para nos dar mais do que a oração ousa pedir, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 2, versículos do 18 ao 24. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus formou na terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu e trouxe-os a Adão para ver como os chamaria. Todo ser vivo teria o nome que Adão lhe desse, e Adão deu o nome a todos os animais domésticos e a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens, mas Adão não encontrou uma auxiliar semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Quando este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Depois da costela tirada de Adão, o Senhor Deus formou a mulher e conduziu-a a Adão. E Adão exclamou: desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 127 na Bíblia Vulgata e 128 na Bíblia de Jerusalém. Vamos ao refrão. Primeiro, quero dizer que o refrão é o versículo 5º e as outras estrofes são versículos 1º ao 2º, 4º ao 5º e o 6º. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Repitamos: o Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Feliz és tu, se temes o Senhor e trilhas seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos hás de viver, serás feliz, tudo irá bem. O Senhor te abençoe de Sião,
cada dia de tua vida. A tua esposa é uma videira bem fecunda no coração da tua casa. Os teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Será assim abençoado todo homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida, para que vejas prosperar Jerusalém e os filhos dos teus filhos. Ó Senhor, que venha a paz a Israel, que venha a paz ao vosso povo. O Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Repetamos: o Senhor te abençoe de Sião, cada dia de tua vida. Segunda leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos do 9 ao 11. Irmãos, Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus em favor de todos, ele provou a morte. Convinha, de fato, que aquele por quem e para quem todas as coisas existem e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral. Por esta razão, ele não se envergonha de os chamar irmãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, deixa eu ver, já foi, né? Vamos agora aclamar o Santo Evangelho e depois vamos proclamá-lo. A aclamação é com a primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 2, e a proclamação é com o Evangelho escrito por São Marcos, capítulo 10, versículo do 2 ao 16. Vamos aclamar primeiro? Aleluia, 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 aleluia. Se amamos uns aos outros, Deus em nós há de estar, e seu amor em nós se aperfeiçoará. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não se separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos refletir, vamos saber um pouco mais sobre este evangelho. Temos aqui uma reflexão do Frei Jorge Luiz Mauesque, franciscano, está no Anuário Folhinha Sagrado Coração de Jesus. 27º domingo do tempo comum, Marcos capítulo 10, versículos do 2 ao 16.
O texto que lemos neste domingo tem duas partes. A primeira é a questão do divórcio que os fariseus apresentam a Jesus, e a segunda traz Jesus acolhendo e abençoando crianças. Ao responder que Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza de coração das pessoas, Jesus está afirmando o valor e a dignidade do matrimônio desde o princípio da criação. O amor verdadeiro e a fidelidade são remédios contra o egoísmo e a dureza de coração que destroem o casamento. Ao acolher e abençoar as crianças, Jesus nos ensina a cuidar e proteger aqueles que são mais vulneráveis e que mais sofrem com as decisões erradas dos adultos. Cuidemos da vida, começando pelos pequenos e fracos. Os pobres e desprotegidos são os preferidos de Jesus. Agora vamos à reflexão de Antônio Carlos Santini, líder da comunidade católica Nova Aliança. A liturgia comentada tem o título "No começo não era assim", diz Santini. É permitido separar-se da esposa? Foi a pergunta direta dos fariseus ao mestre de Nazaré. E como argumento que validasse o divórcio, eles lembraram o libellum, um atestado no papel permitido por Moisés. E Jesus explica imediatamente o que está na raiz dessa atitude. Foi por causa da dureza do vosso coração. O divórcio no papel apenas confirma um divórcio no coração. Na etimologia, divórcio está um desvio do caminho. Na etimologia da palavra divórcio está um desvio do caminho. O rumo era outro, mas alguém se desviou. Desviou o olhar para outra pessoa, desviou o tempo para outra atividade, desviou o amor para objetos, para dinheiro, para a carreira profissional, para os próprios interesses. Desviou-se dos filhos, desviou-se do primeiro amor. Para avaliar corretamente a questão da separação dos casais, Jesus Cristo tem um critério definitivo. No começo não era assim. Claro que o mestre se refere ao desígnio do Criador para o homem e a mulher. Na base de tudo, não é bom que o homem esteja só. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Se o próprio Deus é família, um Deus em três pessoas, também o homem é chamado à convivência, à alteridade. A convivência, a alteridade ao amor. Daí a sentença sem apelação de Jesus: o que Deus uniu, o homem não separe. Alguém diria que a realidade é outra, o mundo mudou, a tal doutrina está defasada. Mas Frei Raniero Cantalamessa, hoje cardeal, retruca: deixar de falar neste caso o divórcio, porque o assunto se tornou inflamado, seria frustrar o evangelho. Ter já superado com o plebiscito o problema legal permite-nos, talvez, entender mais a fundo o evangelho e falar dele mais livremente, com mais coragem. Divórcio não se reduz apenas a uma fria questão jurídica. São promessas rompidas, são filhos rasgados ao meio, são ideais abandonados no lixo, são sonhos sufocados, são sementes de ódio, de ressentimento, de amargura. São aquelas inúmeras possibilidades que jamais irão realizar-se. Caminhos bloqueados. Curiosamente, quando nós erramos ou nos prostituímos, Deus não se divorcia de nós. Ele sempre perdoa, volta de novo seu rosto para nós. Sua aliança é eterna. Pense nisso, irmão e irmã. Orai sem cessar. O Senhor se lembra para sempre da sua aliança. Salmo 105, versículo 8. Vamos agora aos santos do dia 6 de outubro. São Bruno é santo de 6 de outubro, foi presbítero e monge. Faleceu em 1101, nascido na Alemanha, fundador da Ordem dos Cartuchos, foi mestre de teologia em Reims, onde teve por alunos São Hugo de Grenoble e o futuro Papa Urbano II, do qual foi conselheiro. De acordo com o site rs21.com.br, da rede de televisão Século XXI,
Educado na Alemanha, nasceu em Colônia, da nobre família dos Hartefaust. Bruno atuou na França e na Itália. Nomeado chanceler da diocese de Reims, denunciou o próprio bispo Manassés por simonia. Teve de refugiar-se em Colônia, até o bispo ser deposto pelo concílio de Lyon. Depois voltou para a França e permaneceu sob a direção de São Roberto no ermo de Solesmes. Mais tarde, com outros companheiros, procurou um lugar mais solitário para erigir seu mosteiro. Recebeu como doação do santo bispo de Grenoble, Hugo, um inteiro vale solitário chamado Cartucha, nos Alpes do Delfinado. Em 1078, nasceu a primeira cartucha, que mais tarde passou a ser chamada de Grande Chartreuse, casa-mãe dos cartuchos. Os monges alternavam a recitação do ofício com os trabalhos manuais. Era o lugar ideal para que Bruno ficasse, e como sempre havia sonhado. Mas nele, Bruno ficou por pouco tempo. Um de seus discípulos, tornado Papa com o nome de Urbano II, chamou-o a Roma como conselheiro. Olha, então teve que abandonar para ser o conselheiro de um Papa. Bruno levou consigo seus monges e adaptou como mosteiro as termas de Diocleciano, transformadas depois na grande Basílica de Miguel Ângelo de Santa Maria dos Anjos. Eram tempos de grande turbulência em Roma e o partido vitorioso do antipapa obrigou Urbano II a refugiar-se no sul. Bruno mandou novamente seus monges a Grenoble e no séquito do Papa procurou na Calábria um lugar adequado para fundar uma segunda cartucha. Encontrou-o na localidade que hoje leva seu nome, Serra São Bruno, no coração de Sila. É uma planície vasta e risonha, cercada de pastagens verdejantes e bordada de flores. Escreveu Bruno a seus monges: esta paz que o mundo ignora é propícia para a alegria do Espírito Santo. O duque de Apulhas e conde da Calábria, que lhe havia feito a doação do terreno, teve em troca a amizade e a preciosa guia do santo eremita. Este, sentindo-se próximo da morte, reuniu em torno de si os monges e ditou sua profissão de fé no mistério trinitário e eucarístico. Morreu em 6 de outubro, dia em que é comemorado. Seu corpo, encontrado incorrupto em 1513, foi sepultado na atual Cartucha de Serra São Bruno, província de Catanzaro. O santo é desde sempre invocado contra as possessões diabólicas. Santa do dia 6 de outubro, Santa Maria Francisca das Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, Virgem, faleceu em 1791. Terciária franciscana, destacou-se por sua paciência nas tribulações e adversidades, bem como pelas penitências e pelo amor de Deus e das almas em Nápoles, na Itália. De acordo com o site do Vaticano, Ana Maria, primeira napolitana a ser canonizada em 1867, era conhecida nos bairros como Santinha. Seu pai queria que se casasse, mas consagrou sua virgindade na terceira ordem franciscana, tornando-se Maria Francisca. Sua vida foi repleta de sofrimentos que ofereceu com heroísmo ao Senhor. De acordo com o site Capuchinhos RS, Ana Maria nasceu no dia da Anunciação, 25 de março de 1715, em Nápoles, filha de Francisco Gallo e de Bárbara Bassini, ambos da condição modesta, e aos 4 anos pediu à mãe que a levasse à igreja para participar da missa. Obteve também, nessa idade, o privilégio de poder confessar-se, embora tivesse que esperar até os 7 anos para fazer a primeira comunhão.
Depois disso, a surpreendente maturidade levou o confessor a permitir-lhe comungar diariamente, privilégio raro na época. Quando chegou à adolescência, o pai colocou-a em sua pequena fábrica, onde já trabalhavam a mãe e as irmãs. Ana Maria soube conciliar o trabalho com a vida de piedade. Quando completou 16 anos, seu pai quis casá-la com um rico cavalheiro que lhe pedira a mão. Ela recusou, dizendo: meu pai, não posso fazer a sua vontade porque estou resolvida a deixar o mundo e a tomar o hábito religioso na Ordem Terceira de São Francisco, para o que desde já lhe peço autorização. Essa determinação foi um golpe para o avarento pai, que julgava tal união ocasião de melhora da situação econômica da família. Por isso empregou todos os meios para convencer a filha a ceder, inclusive a agressão física. Trancou-a depois por vários dias num quarto da casa, fornecendo somente pão e água. A intervenção de um religioso muito respeitável levou Francisco a conceder a autorização. Ana foi admitida na ordem na reforma de São Pedro de Alcântara em 1731, escolhendo os nomes de Maria por devoção a Nossa Senhora, Francisca por devoção a São Francisco e das 5 Chagas por devoção à Sagrada Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo sua mãe falecido, o pai, desejoso de casar-se novamente, quis pôr sobre seus ombros o sustento e o cuidado da família, que contava então com 4 pessoas. Com dificuldade, a santa livrou-se desse encargo, alegando sua má saúde. No entanto, o avarento pai passou a cobrar-lhe o aluguel do pequeno cômodo que ocupava na casa, sendo ela obrigada a recorrer a seus benfeitores para pagá-lo. Êxtases e profecias eram-lhe familiares. Vivia já nas coisas sobrenaturais, incompreendida, perseguida, tratada como visionária, foi submetida a exames pelas autoridades eclesiásticas. Em 7 anos de duro martírio, suportou tudo com mansidão. Em 1763, Santa Maria Francisca conheceu por revelação divina que o reino de Nápoles seria desolado por uma grande fome seguida por terrível epidemia. Ela mesma foi atingida pela enfermidade, chegando às portas da morte, tendo recebido os últimos sacramentos. Assistida por muitos religiosos fiéis, fortalecida pela Eucaristia, morreu serenamente no seu quarto no dia 6 de outubro de 1791, aos 76 anos. O corpo foi sepultado na igreja Santa Lúcia do Monte, onde é venerada ao lado do túmulo de São João José da Cruz. Santa Maria Francisca, rogai por nós. Santo do dia 6 de outubro, São Francisco Tran Van Trung, mártir, faleceu em 1858. Foi um soldado do exército imperial do Vietnã que, recusando-se a pisotear a cruz, foi torturado e decapitado. Olha, um mártir no Vietnã, na Ásia, continente asiático. Santo do dia 6 de outubro, beato Adalberon de Würzburg, bispo, faleceu em 1090. Foi perseguido pelos cismáticos e expulso de sua diocese de Würzburg, na Alemanha. Isso aconteceu por ele haver defendido a sé apostólica. Santos do dia 6 de outubro, beatos João e Tecla Hashimoto Tarrioi e companheiros mártires, faleceram em 1619. Casal cruelmente martirizado em Kyoto, no Japão, junto com seus 5 filhos e mais 44 cristãos. Olha os mártires do Japão, gente. O casal e os filhos, mártires de Cristo Jesus da Igreja Católica. Santa do dia 6 de outubro, beata Maria Rosa Durocher, virgem, faleceu em 1849. Fundou em Longueuil, no Canadá, a Congregação das Irmãs dos Santos Nomes de Jesus e Maria para a formação da juventude feminina. Santo do dia 6 de outubro, beato Isidoro de São José de Lor, religioso, faleceu em 1916. Foi um irmão leigo, passionista, da Congregação dos Passionistas. Faleceu aos 35 anos, em
Courtrai, na Bélgica, dando exemplo de aceitação dos atrozes sofrimentos provocados pela doença. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer uma dessas respostas é a melhor, porque Deus é o nosso papaizinho do céu, nosso Abba. E é o Pai Celestial, que sabe tudo, onisciente. E agora eu clamo do aramaico, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Para termos corpos glorificados e vivermos para sempre com Deus, na eternidade, com felicidade em plenitude, devemos crer em Jesus como Deus, esse Deus do amor infinito que encarnou-se, humanou-se, morreu na cruz por nós, venceu a morte ressuscitando, ascendeu ao céu e está à direita do divino Pai Celestial, como nosso sumo sacerdote eterno, nosso irmão primogênito, nosso mediador. Creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos pecados para nos encontrarmos com corpos semelhantes ao de Jesus ressuscitado na eternidade. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919.